Alô turma, tudo bem? Eu sou Telo Cisneiros e hoje estou aqui com Júlia Deodato e Roberto Lemos para conversar tudo sobre o time de futebol americano Recife Mariners. E aí galera, como é que é? O Brasil é o país do futebol, mas nem só de futebol vive o brasileiro. Um dos esportes amadores praticados por aqui é o futebol americano, modalidade que cada vez mais ganha espaço e representatividade no país, com mais transmissões e jogadores brasileiros sendo observados pela Liga Americana. Mas e o Recife Mariners? Como ele é gerenciado? Como funciona trabalhar e se dedicar a um esporte amador por aqui? Para nos explicar como é que é, Júlio e Roberto. E aí galera, tudo certo? Como é que tá, Julinho? Tudo certo? Roberto, tudo certinho? Tudo maravilhoso, graças a Deus. Julinho, vamos conversar por você, tá? Você foi o primeiro presidente que o Mariners teve na história. E eu queria entender de você como é que o Mariners foi constituído, como ele foi construído e desenvolvido ao longo do tempo. Antes de presidente, né, na verdade eu era só um encarregado de tudo possível, né, de materiais, de recolher as mensalidades. Mas assim, a gente começou jogando futebol americano de areia, né, de praia. Então, realmente no início era mais um hobby. As pessoas que hoje são conhecidas, né, no time, na história do time, desde a parte de técnicos, jogadores, fundaram o time naquela época e muito do que a gente vê hoje vem desde daquela época, né? A questão mesmo do perfil daquelas pessoas, da dedicação. Então, assim, a gente começou na praia, o esporte estava iniciando no Nordeste como um todo. Depois disso, assim, agilizando aí, né, a evolução, a gente começou a jogar em gramados, mas sem equipamento. E depois a gente evoluiu para ter equipamentos completos. Então a gente teve muito esforço aí para conseguir os equipamentos que hoje em dia, assim, que naquela época não eram fáceis de encontrar no Brasil. Certo. E além dessa mudança para os equipamentos, eu acho que um marco importante assim, foi essa mudança de começar a jogar em estádio, o esporte começar a ter a visibilidade que hoje em dia tem, né? Então assim, o Mariners começou realmente como uma brincadeira e aí mais pessoas foram se envolvendo, mais pessoas foram gostando do esporte. O grau de competitividade também foi aumentando, então os times foram surgindo no Nordeste, campeonatos foram sendo feitos. Eu acho que várias coisas cresceram ao mesmo tempo, junto com as transmissões da ESPN. Isso fez com que o esporte como um todo crescesse. Tá, me diz uma coisa, Júlio. Como é que foi? Foi constituído na areia em que ano isso? 2006, final de 2006. 2006 e até então segue hoje. Aí vocês treinavam na praia, não é isso? Na praia, a gente fazia os E treinos. aí chamava a galera que ficava observando, se chamava pra jogar. Também acontecia de umas pessoas aparecerem assim interessadas, porque na época não era muito comum estar praticando esporte na praia, e era contato, amigos, pessoas que tinham interesse. Todo mundo era muito novo na época, então era comum o povo ter muito tempo livre e queria, assim, vou contigo, aí ia pro treino, aparecia. Era realmente uma coisa muito iniciante, realmente era 100% diversão. Entendi. E aí, quando é que passou a ter equipamento mesmo? Quando foi o período que teve equipamento? Foi só em 2011, então para sair de engatear, para começar a ficar um pouquinho mais em pé aí, demorou 4 a 5 anos para realmente... Então foi no início de 2011 que a gente participou do primeiro campeonato de equipamentos completos em 2011. Tá, entendi. E aí começou a ter um campeonato mesmo em 2011, aí começou a ter jogos entre estados, não é isso? Que aí teve Recife, envolveu João Pessoa, teve outros estados envolvidos nisso. Isso desde o início, né? Os jogos, desde a formação do time, a gente jogava contra outros times que a gente descobria, no início descobria via Orkut ainda. Maravilhoso. E depois, assim, aí já o campeonato, quando aconteceu com equipamentos, todo mundo já tinha jogado várias vezes, né? A gente teve muitos amistosos antes de começar realmente a ter campeonato. E já existiam campeonatos desde o início, assim, desde 2009 já teve campeonato pra gente. Equipamentos comprados nos Estados Unidos? 90%, eu diria. Na época que o dólar não tava o valor que tá hoje. Mas aí a gente mas eram várias malas vindo de lá pra cá com pad, né, com a ombreira, com capacete. Foi um trabalho aí de várias pessoas do início do time de trazer isso aos poucos. E realmente não tinha loja para fazer isso aqui. Antigamente tinha poucas lojas, é verdade, hoje em dia tem até mais. Tá, e aí, então, Roberto entrou no time quando, Roberto?
Eu fiz a seletiva para fazer parte do time em 2015, na temporada 2015. Na temporada 2015, né? Então já estava na grama, obviamente. Sim. Eu fiquei sabendo do Recife Mariners através da final da Arena. Sim, a gente vai chegar lá, vai chegar nesse assunto ainda lá. Tá, então, Júlio administrou o time por quanto tempo, Júlio? Eu acho que 11 anos. 11 anos, né? Desde considerando 2007 até 2017. Tá, e hoje você é chamado do presidente emérito. Isso conversa. Tá, massa. Então aí a gente sai de 2006 para 2020, são 14 anos de Mariners. Exato, 14. Me perdi um pouco nas contas aqui, mas é isso mesmo. 14. Bom, vamos começar então agora a parte da gestão do negócio do esporte amador por aqui, né? E aí, Roberto, vou começar com você. E a gente vai mesclando os momentos, tá? Vou fazer uma pergunta aberta. Como é que se administra um time de futebol americano? Essa é uma pergunta bem difícil e complexa, né? Porque um time amador de futebol americano, a gente lida aí com cerca de 60, 70 atletas. Hoje a gente tem 2 times, que é o time principal e o time de desenvolvimento. No caso, aí vão para 140, 150 atletas. E ao mesmo tempo que eles são atletas, eles também são clientes do time, né? Então, porque são eles que fazem, que mantêm o time através das mensalidades e arcam com os custos. Então, essa maneira de lidar com atleta, como cliente e parceiro, é uma coisa que a gente não encontra em qualquer tipo de negócio, né? São coisas muito pontuais que tem esse formato. Então, isso acaba deixando mais desafiador essa gestão. Mas, por ser um esporte amador, a gente está todo dia aprendendo coisas novas, né? Então, todo ano aí, esse eu acho que é o meu 3º ano na gestão da equipe. Todo ano a gente aprende coisa nova e graças a uma boa gestão que foi feita, né, por Júlio, a gente conseguiu aprender muita coisa e dar prosseguimento ao projeto que já foi iniciado aí. Ô Júlio, na tua observação aí de quando tu administrava o time para hoje em dia que está com o Roberto aí, essa gestão, tu vê que mudou muita coisa, tu vê os resultados do que tu plantou lá atrás, como é que tá isso na tua visão? Eu acho que em várias áreas, inclusive, melhorou. Aí a gente eu digo que essa época o futebol americano tá mais difícil hoje em dia do que uma época que a gente teve de novidade, né? Assim que a gente começou a jogar em estádios. Então, assim, eu acho que tiveram as transformações que eram necessárias, que estão fazendo com que o time continue, né? É sempre difícil você ter a primeira quebra de gestão, todo mundo que conhece empresa familiar, que assim, o Mariners não é familiar, mas ela é de um perfil de pessoas que começaram, assim, amizade, pessoas muito próximas. Então essa primeira quebra de sair as pessoas que realmente fundaram o time para realmente dar continuidade tem sido para mim um sucesso, né? Do que a gente passou uma época difícil aí, uma transição. E eu vejo que hoje em dia a gestão está bem focada em algumas coisas importantes, assim, de produtos, de fazer umas parcerias, fazer mais parceria de forma que traga mais retorno para o time. Enfim, acho que é acertando algumas coisas que a gente deixou a desejar na gestão passada. E eu acho que tá mais voltada para resultado a curto prazo, digamos assim, a resultado, retorno mesmo financeiro de algumas ações, que eu acho que antes a gente fazia muito uma construção, só que em esporte amador você precisa, às vezes, de liquidez mesmo, de ter alguns pagamentos, algumas questões de fazer o time rodar. E aí eu acho que essa gestão soube ajustar isso, a parte financeira também, eu acho que é melhor gerida do que era. Enfim, tiveram muitas mudanças positivas. Entendi. Isso sério também foi algumas coisas que se tornaram aprendizado, né, para Roberto tocar aí e tal, o projeto. E me diz uma coisa então, Roberto, como é que se divide essa administração do time? Você é full time, né? Você é o tempo todo Mariners, você trabalha, como é que funciona e como é que é essa divisão da administração do Mariners hoje? Certo. Quando eu comecei a fazer parte da gestão da equipe, eu fui convidado a fazer parte como um auxiliar ali na parte da marca, sabe? Trabalhar com produtos e etc. E com o tempo eu fui começando a absorver mais demandas, mais trabalhos, até que eu cheguei em 2000, no mesmo ano que iniciou a nova gestão, quando começaram os jogos, era eu que estava no comando.
Que uma coisa que acontece no esporte amador, no caso do Mariners, é que muita gente que era jogador veio para a diretoria, veio para... É isso? É porque Essa transição. é aquilo, né? Esporte amador não tem condições de pagar um CEO, um presidente ou, enfim, um gestor mesmo. Então as pessoas que jogam e fazem isso por amor, consequentemente querem evoluir o esporte e acreditam no processo, acreditam no esporte, acreditam que isso um dia pode trazer um retorno maior aí, né? Tá, então como é que se divide essa administração hoje, então? Pronto. Hoje, nós temos duas cabeças, né? Que é a parte técnica, que fica com o nosso head coach, e a parte da gestão, que é toda a gestão do time, da parte burocrática, a parte de eventos, a parte de jogos, a parte de burocracia mesmo do dia a dia, né? Certo. Hoje, eu saí do meu trabalho, tranquei a faculdade para realmente dedicar a esse projeto, né? 2020 vai ser meu ano que eu vou abdicar da minha vida para tocar nesse sonho, nesse projeto aí, que é o de transformar o Mariners realmente num projeto consolidado, né? Certo, entendi. Tirar essa para amadora, né? Que é uma coisa que me incomoda bastante. Entendi. Tá, e Júlio, na tua época, como é que dividia essa administração também? Quem é que estava envolvido? Quantas pessoas estavam ali? Como era isso? Sempre tiveram duas vertentes muito fortes, que era a questão realmente assim, da pessoa que, eu não diria burocracia, eu diria execução, né? Sim. A pessoa que faz a execução das atividades e a pessoa que está responsável pelo time. Porque é uma coisa muito considerada, digamos assim, é como se fosse um grande departamento de RH, porque é muita gente, cada atleta tem sua dificuldade, então isso demandava muito tempo. Então tem essa divisão também, era similar. Que também na tua época, tu era o tempo todo Mariners, tu não tinha um trabalho propriamente remunerado, que era, no caso, você se dedicava só a isso. Teve vários momentos, como eu fiquei muito tempo, teve momento que eu tinha, teve momento que eu não tinha, mas eu acho que na época que estava realmente na época que a gente estava com muito evento, a questão que quando a gente começou a jogar nos aflitos e na arena, ali foi um momento que eu dediquei 100%, porque eu queria ver realmente sair, assim, tomar uma proporção maior que a gente conseguiu. Então, mas assim, uma parte a gente tinha muito forte na época, a gente tinha muita gente que como era novidade, muita gente chegou para ajudar, então tinha a parte de comunicação, era muito forte. Então, assim, sempre teve apoio em relação a isso. Eu acho que tinha acho que mais pessoas, ainda fundadores, pessoal do início, que ajudava muito. Na execução do dia a dia acabava sendo eu, mas tinha mais gente assessorando e participando de algumas reuniões para a gente tomar decisões. Então... Entendi. E sempre o Mariners sempre teve algumas ajudas, né? Assim, parcerias bacanas mesmo, tipo um coworking, um escritório compartilhado que usufruía um tempo, parcerias que, mesmo que o preço barateava muito para a gente poder utilizar, não era isso? Então sempre teve muito parceiro nesse sentido, né? O Mariners sempre conseguiu trazer uma galera, não é isso, Júlio? A parte, por ser um esporte amador e pelo fato do que a gente fez em Recife, assim, a mobilização que a gente fez em torno do esporte fez com que muitas pessoas simpatizassem com a nossa luta, né? Por ser um esporte também que estava em crescimento, então assim, muita gente acabou entrando. Então a gente teve vários projetos legais que foram pessoas que fizeram, sei lá, conteúdo pra gente, ou pessoas que cederam espaço, ou pessoas que apostaram a sua marca. Então foi realmente assim, o Mariners foi construído a diversas mãos, foi uma coisa que se não fosse isso, a gente não teria conseguido chegar onde a gente está. Entendi. Agora vamos para uma parte que o Roberto falou aí de atletas, que são atletas e clientes, enfim, ao mesmo tempo. Me diz o seguinte, Roberto, como é lidar com um atleta que paga do seu próprio bolso para jogar, tá? Ele está ali se dedicando, ele é atleta e ele é cliente ao mesmo tempo. Como é que tu vai exigir dele uma força a mais, enfim, toda uma coisa ali do jogo, e também como é que tu tá envolvido nesse contexto, porque tu é jogador, né? Tu joga, tu tem que falar com os atletas, tu é da diretoria, então tem todo esse contexto. Como é que funciona a cabeça da gestão e dos jogadores diante disso? É uma dinâmica bem interessante aí. Cada atleta tem sua história, cada atleta tem seus problemas. E diariamente sempre os atletas vêm conversar comigo sobre problemas pessoais ou, enfim, suas histórias, né? Uhum. E a gente sempre, como organização, a gente sempre tenta proporcionar o melhor para todos. Mas, infelizmente, somos 140 atletas e não vamos conseguir ajudar todos. Mas, como atleta e gestor, eu consigo
ver de uma ótica um pouco melhor, porque eu já fui atleta também em 2015, quando eu entrei, eu era só atleta. Só atleta, isso. E eu tenho a visão também dos atletas como via a gestão. Então, eu sempre tento corrigir algumas coisas que eu via que na minha época faziam diferença, sabe? E, querendo ou não, eu tenho um contato bom com os atletas, tem um pouco de abertura. Entendi. Então, isso torna um pouco mais fácil essa gestão. E deve ser engraçado na tua cabeça, porque tu passou só de atleta para ter uma visão também da gestão do negócio, né? Então tinha algumas coisas que quando atleta você achava que era de uma forma, quando você vem para a gestão é de uma outra forma, né? Exatamente. Você como atleta não tem noção de nada do que está acontecendo. Quando eu falo, não, eu fico trabalhando. Tem dia que eu chego e não faço nada da minha vida, eu fico só fazendo coisa do Marinas e o pessoal pensa, caramba, o que ele tanto faz? Tá ligado? Então essas coisas aí, os atletas não fazem ideia e é uma coisa que só quem tá no negócio mesmo sabe. Entendi. E Júlio, no teu caso, naquela época, tu acha que como é que era para tu também dar esse feedback, como era essa parte da gestão e do mental para você lidar com os jogadores? Eu nunca tive a visão apenas de atleta, né? Desde o início que o Marinas começou, eu sempre me envolvi um pouco mais. Claro, não com a responsabilidade de presidente, de organizar eventos grandes, mas sempre foi uma barreira delicada. Eu acho que o que eu tinha muito a favor de mim, assim, na gestão, era a entrega completa mesmo, que as pessoas viam, a dedicação. Isso aí acabava gerando uma liderança pelo exemplo. Natural, né? Eu evolui muito como gestor ao longo da minha vida no Marinas. Eu vejo claramente as decisões que eu tomava no início e depois. Postura, saber tratar com o atleta. Foi uma evolução absurda de como tratar as pessoas. E aí, assim, eu tinha várias deficiências, mas essa questão de ser muito empenhado e de fazer também, assim, o Marinas sempre foi muito forte isso culturalmente, que as pessoas sempre prezavam pelo que era correto, a gente nunca agiu em benefício de ninguém, ou a gente tentava ver as coisas mais justas possíveis, independente se é amigo de alguém, não era, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão. Entendi. Então tem que separar muito bem essa parte aí de atleta, de comunicação, tá, para não afetar a amizade de repente, alguma coisa desse tipo. Você tem que separar bem isso daí para poder fazer a gestão do jeito correto. E por mais que você fizesse isso, tem alguém sempre que recebe de uma forma diferente. Por mais que você tente comunicar abertamente, enfim, ou você comunica em grupo ou você comunica sozinho com a pessoa, como você comunica. Então, quem recebia mal a mensagem, como é que lida com a situação, como é que contorna? Porque possivelmente ele vai falar com alguém do time, e aí como é que você consegue contornar esse negócio? É assim, quando você age de forma padrão, né, assim, acho que o maior problema era quando a gente tentava compensar justamente essas frustrações. Eu acho que quando você tenta sair do seu caminho assim, para tentar meio que amenizar uma situação, você acaba criando um problema futuro muito pior. Eu acho que até um exemplo aqui legal, o Duelo de Titãs, mostra muito isso, que sempre um técnico quer amenizar para um jogador e o outro mostra, né, que assim tu vai criar um problema futuro pior. E realmente acontece. Então acho que isso era um aprendizado de, às vezes é melhor, você fica incomodado de ver que a pessoa está insatisfeita com você, é da natureza humana, né? A gente quer se sentir bem com a outra pessoa. Sim, sim. Mas em alguns casos eu teria simplesmente ter dito alguma coisa que era justa, de uma forma correta, que assim, não é sem ser de uma forma negativa, mas simplesmente segurar e não tentar remediar algum problema de porque isso aí gera meio que uma bola de neve. E quando você está lidando com mais de 100 pessoas, né, teve uma época que a gente chegou a ter 170 integrantes, incluindo... Era muita gente, incluindo o time de desenvolvimento, até líder de torcida que a gente teve que organizar também. Então, assim, o aprendizado realmente ser uma pessoa, tenta ser o mais justa possível e entender que se você ficar querendo compensar, você tem que entender as particularidades, mas você compensar é a pior coisa possível. Entendi. Ô Roberto, Júlio usou uma palavra aqui chamada frustração, tá? E aí, ainda seguindo um pouco nessa parte, digamos assim, mental do negócio, como é que você lida com a frustração de você é um atleta e você é o cara da gestão e tem um jogo? Você organiza o jogo. E aí o time possivelmente perde, tá? Como é que entra pra tu na cabeça do momento que tu acabou de perder o jogo, tu é atleta, mas tu tem que fazer o término do jogo como evento, como gestão? Como é que tu consegue lidar com essa situação, com essa frustração? Sim, falando sobre isso, eu tenho até um exemplo bom. Quando eu comecei a gestão lá em 2018, tem uma frustração muito grande no começo, o primeiro jogo, de organizar evento, que o jogo contra o Cavalaria foi, acho, nosso segundo jogo em casa, minha primeira gestão de ano.
A gente tinha nosso quarterback americano e... O quarterback é o principal jogador do time, né? O cara que lança a bola, não é isso? Isso. Tá. A gente contratou ele para vir jogar aqui pela gente em 2018, que era um ano que a gente estava visto como um time, um zebra. E esse jogador que a gente trouxe foi uma revelação. Ele mostrou ser um jogador bem acima da média e a gente estava muito animado porque ele poderia salvar o nosso ano. Certo. E foi um jogo que teve pouca gente no estádio e já estava um pouco triste em relação a isso. E nesse jogo teve um lance que o nosso quarterback sofreu um tackle, que é quando o jogador de defesa derruba. Tem um choque, né? Tá. E nesse choque ele acabou quebrando a perna. Isso pra mim foi um choque muito grande na hora. Eu lembro como me senti, sabe? Uhum. Foi uma frustração muito grande. E eu não consegui me segurar na hora. Eu chorei lá, infelizmente, pela situação triste, sabe? Sim. E eu lembrei de outro momento muito triste que eu tive ano passado, que foi na final, né? Quando a gente perdeu o jogo e eu soube, ser outra pessoa, sabe? Eu vi que eu estava numa situação delicada, mas eu tinha que ser o líder ali. Eu não podia demonstrar minha fraqueza como eu demonstrei no ano passado. Então, como eu lidei com essa situação, foi uma maneira que eu vi que eu sou o líder agora, eu tenho que mostrar, tenho que chegar junto, tenho que mostrar força e passar isso para os atletas. Não posso deixar eles de cabeça baixa, sabe? Então, isso foi uma diferença muito grande de uma gestão para outra. Entendi. Júlio, além de ser presidente, né, você também foi jogador, me diz uma coisa, para você, como é que funcionava, ainda para a gente finalizar essa parte mental, como é que funcionava jogar na frente de amigos e familiares? Isso te afetava positivamente, negativamente? Como é que era isso na tua cabeça? Assim, eu gosto da plateia. Eu não jogava, assim, quando eu joguei não tinha essa quantidade tão grande de torcedores como a gente teve, assim, que eu joguei em 2016 de volta, mas quando eu realmente jogava como uma peça importante do time, foi de 2006, né, da fundação, até mais ou menos 2012. Então, na época que a gente tinha muito torcedor, eu achava bem legal essa dinâmica, porque eu acho que é uma coisa que falta muito aqui no Brasil, para quem é fã de esporte, realmente jogar para uma torcida, né? Assim, aquela coisa, o pessoal vibrando, e não jogos internos. Então, realmente uma disputa de nível maior. Então, assim, eu achava muito legal. Agora, eu lembro, depois de muito tempo, quando eu voltei, né, em 2016, 17, fui jogar na Arena. Eu jogava numa posição que precisava tinha uma pressão grande uma hora e eu senti diferente no caso de estar jogando na arena, que eu acho que devia ter mais de 1.500 pessoas. Eu senti um pouco diferente, você fica com o coração mais acelerado, dá um friozinho na barriga e nas pernas também, que é a parte que me preocupava de meio que congelar e fazer uma coisa errada. Ainda bem que não aconteceu, mas era uma coisa que eu sentia, eu tinha que meio que controlar o emocional porque era diferente. A gente tá aqui, só para o ouvinte entender, a gente tá falando a arena de Pernambuco, tá? Que a gente joga, enfim, mas a gente vai chegar lá na frente, como é que isso foi, como é que a gente chegou a tal ponto. Tá, legal. E aí a gente vai chegar no momento agora do operacional, de como é que funciona realmente o Mariners no dia a dia, na prática. E aí vou conversar agora com o Roberto para poder saber como é que é hoje em dia esse operacional, no dia a dia. O que é que tu faz propriamente hoje no teu dia? Tu organiza teu dia como? O que é que você tem de demanda no Mariners? Como é que você constitui esse teu dia aí no Mariners? Certo. O meu dia, resumidamente, eu resumo ele na sexta-feira à noite. Eu chego com meu caderno de minha agenda e vejo tudo que foi feito na semana e organizo a semana da próxima semana de acordo com o que faltou ser feito e de acordo com as demandas da semana seguinte. O que são essas demandas? São conversar com potenciais patrocinadores, desenvolver com o fornecedor novos produtos, encontrar novos fornecedores, desenvolver site, desenvolver postagem, procurar novos parceiros de comunicação, organizar os jogos da temporada, resolver burocracia de campo, porque sempre o campo está em manutenção ou não está disponível, a gente tem que correr para deixar o campo disponível para o treino, comprar material para o treino, e desenvolver sempre novos projetos, né? Porque a gente não pode depender apenas dos jogos. A gente sempre quer, como marca, a gente não quer ser ter um produto só o futebol americano como jogo. Legal. A gente só vou te cortar porque a gente vai chegar isso lá, nesse certo. ponto daí de constituir, enfim, outros produtos, outras coisas. Mas entendi. Então me diz uma coisa, hoje, pelo que eu estou entendendo, tu centraliza muita coisa. Sim. Hoje eu centralizo muita coisa, mas aí
esse ano teve um atleta nosso que veio me ajudar, que divide apartamento comigo também, então ele tá me ajudando bastante. Tá, mas então hoje basicamente quem tá tocando, pelo que eu tô entendendo, você e ele. Certo. Tá, não tem mais ninguém envolvido diretamente, assim, pode ajudar a executar, feito o Júlio falou? Na execução existem algumas pessoas que ajudam pontualmente, né? A gente tem alguns diretores, como juridicamente, a gente tem o Guilherme Pinho, a gente tem na comunicação, tem Mariana Leite, que ela ajuda também com alguns parceiros que ela conhece, com contatos. Mas tudo basicamente passando por você? Eles não têm muita iniciativa própria, né? Tudo que a gente tem que solicitar para eles, entendeu? Tá, e aí, Júlio, quando você tinha um tempo atrás, que você era presidente, como é que era o teu dia, como era a tua gestão, como era a tua ajuda em relação a outras pessoas? Como é que funcionava? Assim, eu não tinha esse foco tão grande em produto na época. Tinha que executar, tinha produto sim, tá? Eu acho que uma parte aí, a parte de postagens, de conteúdo, de comunicação mesmo, era uma coisa que demandava muito tempo. Assim, era acho que uma grande parte. Na época também a gente ainda estava buscando esse acesso aos campos, aos estádios, então era um trabalho grande de ter que mandar ofício, de ter que ir no local para meio que lutar pelo espaço, porque hoje em dia é uma coisa que já ficou padrão, né? As pessoas já entenderam que o gramado é tranquilo para a gente jogar, mas na época tem essa abertura aí disso. Acho também tinha muito tempo ir nas escolas, a gente fazia ação nas escolas, ainda faz hoje, mas era uma coisa que eu lembro que demandava muito também. O campo sempre foi uma questão muito séria, porque sempre algum campo tem, eita, vai ter um evento aqui, aí não pode usar. Ou então teve a chuva, porque Recife de maio a julho né, polo aquático. Esse tipo de coisa demandava muito. E claro, eu acho que a questão com os jogadores é uma coisa que eu acho que hoje em dia se chegou numa situação um pouco mais balanceada. A gente cobrava muita coisa, a gente estava em época de querer botar muita gente no estádio, então divulgação dos jogos, ir atrás de gente, então ficar realmente movendo as pessoas para fazer as ações era uma coisa que demandava muito tempo. Tá, para quem não sabe, eu também participei dessa gestão aí junto com o Júlio na época, enfim, também trabalhei com o Roberto também uma época aqui. E eu me lembro muito, Júlio, que muita coisa também, assim como o Roberto falou, passava muito por você. Até porque a sua noção do esporte era muito grande, de marketing, tudo que você já vinha há muitos anos nesse meio. E então você também, uma pergunta assim como eu fiz para o Roberto, você centralizava muito, como é que era? Passava muito por você tinha muita gente para ajudar, como é que funcionava? Eu, por perfil, centralizava. Depois de um tempo, quando começou a aparecer mais gente, isso diminuiu. Também teve uma época que tive uma grande ajuda, Arthur Guerra trabalhava junto, né? Então assim, ajudava muito nisso, então dividiu, ele realmente ficou com a parte financeira, com a parte de controle, uma questão mesmo dia a dia, e eu continuei o que eu fazia melhor, assim. Eu também tenho uma coisa importante, eu fazia muito a parte de meio de campo com os outros times, né? Assim, a questão da liga em si, eu tinha uma representação forte lá. Então assim, teve digamos assim, eu vejo que a parte de centralizar, uma parte foi minha, né? E outra parte, eu acho que também, por ser várias pessoas que estão ali, que gostam, mas que não vivem disso, é difícil que elas, pouco tempo que elas têm de rotina, consigam ser atletas, que a maioria era, e ainda se doar ao time. Então acabava que alguns projetos, algumas pessoas eram designadas para fazer e acabavam sem fazer. E aí isso voltava para a mão da gente, porque é um esporte amador, então... Entendi. E também tem a questão que hoje, assim como antigamente, mas hoje, né, Roberto, se viaja muito para jogar. Então joga aqui, tudo bem, mas joga em outra cidade. E essa logística precisa ser desenvolvida, bem desenvolvida. Você precisa pegar um ônibus, você precisa falar com todas as pessoas, enfim, e organizar essa saída e essa volta, né? Sim. Como é que funciona exatamente isso daí também, essa logística? Como a gente tem os jogos já definidos as datas, o time que vai receber a gente define as datas com um mês de antecedência, né? Pela regra da liga. Então, com um mês antes, a gente já tem que deixar tudo pronto. Agendar com a empresa de ônibus, ver quem vai precisar de ônibus, organizar quantos ônibus serão, porque a gente tem um time com 70, 80 atletas. Tem gente que vai de avião, tem gente que vai de carro, enfim. Exatamente. Então, a gente tem que organizar tudo isso. Entendi. Então, demanda um certo tempo aí. Vamos entrar agora numa outra parte, num outro cenário, que é a parte comercial do negócio propriamente. Como vender esporte amador? Como vender o Recife Mariners? Hoje a gente tenta vender a marca
marca não é mais só o time, né? Hoje é muito mais que um time. O Recife Marense tem 13 anos de história e a gente deixou de ser só um time de futebol americano e tornar uma marca realmente conhecida no Recife. Muita gente, a gente pergunta hoje, que time é esse, futebol americano? Não sabia que tinha em Recife. Mas tem outras pessoas que reconhecem. Tu conhece futebol americano? Conheço. Conheço o time azul ali que joga, sabe? Uhum. Então a gente deixou de ser só um time de futebol americano e se tornou uma marca conhecida. Então, consequentemente, a gente consegue explorar muito mais fora do esporte. A gente tenta puxar para outros aspectos. No caso, a loja, né? A gente está desenvolvendo bastante esse ano a nossa marca, propriamente dita. Entendi. Então, mas aí por tudo que já foi construído, hoje em dia é mais fácil ou continua sendo um pouco complicado vender? Fácil não é, né? Mas com trabalho as coisas vão se facilitando. Entendi. Ô, Júlio, na tua época, vou fazer a mesma pergunta. Como vendeu o Recife Marinas? Vamos no contexto anterior, tá? Você como presidente. Como? A gente vendia muito a ideia de, acho que é experiência, entretenimento saudável dentro de um estádio, de você poder ir com sua família, ver um jogo, passar uma tarde de um evento legal. O esporte na época não tinha, o nível de jogo não era igual que é hoje, então foi evoluindo. Então a gente precisava vender muito além do jogo, porque muita gente nem entendia direito. Se você pegar o grau de pessoas que entendiam futebol americano há 5 anos atrás para hoje, e assim da mesma forma vai ser daqui a 5 anos. O esporte tem crescido muito no Brasil por diversos meios, né? E eu lembro, só interrompendo, Júlio, eu lembro que vocês entregavam um panfleto, né? Com as regras do jogo exatamente quando a pessoa entrava no estádio, não é isso? Exatamente, a gente fazia meio que um glossário, no início alguns jogos a gente fazia, e depois de um tempo o pessoal foi criando mais entendimento. As pessoas foram ensinando as outras pessoas. Exato, que é um processo mais normal do que às vezes você está lendo dentro de um estádio, né? Então assim, a gente vendia realmente isso e claro, a gente também, outra coisa que a gente falava muito assim, é de ser um esporte amador que queria, assim, que não era vinculado necessariamente a algum outro clube de futebol e tal, que a gente conseguia meio que levar todo mundo para o estádio, assim, de forma tranquila. Acho que era isso. E também o sonho de ser um esporte, de melhorar a vida das pessoas através do esporte. Das pessoas dentro do Marinas serem pessoas que eram pessoas, assim, que construíam, que estavam querendo fazer coisas boas através do esporte. Entendi. E sempre trabalhou muito o Marinas, eu sei, Júlio, que a gente trabalhava muito as crianças. Porque as crianças levam os pais, levam os avós e se tornam fãs, a base de fãs para que no futuro, né, isso se desenvolvam e sejam torcedores, enfim. E aí, Roberto, esse trabalho com as crianças continua? Como desenvolve produto para eles? Como é que é comercialmente falando? Então, quando eu comecei a ser gestão do futebol americano, eu estudei muito sobre isso, para como é que eu faço para desenvolver mais o esporte, o futebol americano específico aqui no Brasil, né? E uma resposta que eu encontrei foi através das crianças. Criança hoje quem vai assistir a gente daqui a 10, 15 anos, entendeu? Até 5 anos, não precisa nem ser tão longe assim. Mas são eles que vão ser nossos fãs, que vão estar lá no estádio, vão estar consumindo a gente. Então, a gente tem que investir muito neles. Hoje a gente tem o Marinas nas Escolas, que é um projeto onde a gente oferece um dia, uma recreação, trazendo um pouco da cultura americana, junto com nossos atletas americanos, e também apresentando o esporte, que é o futebol americano. E toda vez que a gente vai, todas as crianças adoram, a gente consegue fazer excursões para levar as crianças para os jogos, e todas as crianças adoram. Isso é arretado, isso é muito arretado. E é muito feliz e gratificante, a gente vê lá, o pessoal trata a gente de maneira muito diferente. E você vê o resultado, né? Depois você vê que as crianças vão pro jogo, realmente procuram e são fãs dos atletas, enfim, se tornam realmente consumidores. E querendo ou não, eles trazem os pais também. Aí os pais veem e gostam de incentivar. Entendi. Outra coisa importante, Júlio, que eu lembro que a gente falava há muito tempo atrás, é o jogador consumir a marca, né? Ele vestia a própria roupa, enfim, como é que vocês trabalhavam isso também comercialmente, usava isso de alguma forma para vender mais, para, enfim, levar a gente para o estádio, como é que era? A gente, na verdade, fazia com que os nossos jogadores fossem a imagem das nossas campanhas. Então a gente tinha um hábito, por exemplo, de fazer ingressos bem legais, assim, não ser só um ingresso, um ticket, ser realmente como se fosse uma coisa colecionável. Então a gente
fazer com que os atletas tivessem momentos lá de estúdio e tudo mais. Então todo ano a gente escolhia 3, 4, 5, 6 jogadores para fazer essa campanha. Que inclusive o fotógrafo era Thiago Giordani, que eu entrevistei semana passada. Mais um exemplo aí de um grande parceiro da gente ao longo dos anos. Então assim, a gente fazia campanhas, assim, coisas que o pessoal de fora ficava que nunca tinha visto, né? Pô, que isso realmente é que vocês conseguem fazer tanto com tão pouco assim nessa parte. E assim, a comunicação do Mariners, a identidade visual, isso sempre é uma coisa que até hoje as pessoas elogiam de uma forma bem fora do normal, inclusive que Roberto falou dessa parte de tentar trazer a marca do Mariners não só ligada ao futebol americano. É interessante que as pessoas saibam, mas que seja uma coisa que assim, a marca dá pra ter uma camisa, um item legal, porque a identidade visual é boa, independente se a pessoa gosta de futebol americano necessariamente ou não. A gente lembra que vocês fizeram uma camisa polo, na época foi um sucesso danado, enfim, com uma marca do Mariners embaixo e tal. E tiveram algumas imitações depois disso, mas que foi bem bacana e que vendeu bastante. Tá, e aí, ainda nessa parte comercial, como é que atrai público para o jogo, Roberto? Como é que você consegue envolver as pessoas? Porque a gente já conversou um pouco sobre isso, aquela hype, aquele crescimento exponencial do futebol americano deu uma estagnada, deu uma parada. E como é que você agora consegue atrair o público? Já fidelizou? Tem que trazer gente nova? Como traz? Como faz isso? Hoje a dinâmica dos estádios, dos torcedores é um pouco diferente do que era há 4 anos atrás, né? Há 4 anos atrás teve o hype, como você falou, que foi o boom do futebol americano. A gente conseguiu botar 8 mil pessoas na arena. Mas hoje em dia se estabilizou isso. Hoje a gente tem uma média aí de público fiel, que sempre está presente aos jogos. E a gente sempre tenta trazer mais gente para o estádio através da divulgação mesmo. Porque, querendo ou não, hoje o nível é bem maior do que era há alguns anos atrás. Os jogos são mais parelhos, né? São mais parelhos também o nível técnico em si, sabe? Os times melhoraram, foram crescendo. Hoje você via, sei lá, há 5, 7 anos atrás, um jogo de futebol americano aqui de Recife, e via o NFL, você via, tipo, nossa, que diferença absurda. NFL, que é a Liga Americana de Futebol Americano. Isso, Tá. Exato. E hoje você vê, poxa, não é tão diferente assim, sabe? Hoje você vê que existe, claro, uma diferença grande, mas não é uma coisa que, tipo, fica... É gostoso de se assistir, entendeu? Entendi. A gente tenta trazer por esse lado também. Tá. Bom, vamos entrar aí agora na parte financeira do negócio, tá? Mas antes de entrar nessa parte financeira propriamente, eu queria contar essa curiosidade aí que a gente tá falando tanto de arena. E aí, Júlio, acho que é importante você contextualizar como é que foi essa transição, porque começou os jogos dos aflitos, é isso, um tempo, que os aflitos não estavam sendo utilizados pelo Náutico, enfim, o time do Náutico, Capibaribe. E aí, como é que foi essa transição? Aflitos, Arena de Pernambuco, como é que se deu isso? Essa parceria, né, foi numa época bem difícil de ir para a Arena, que eu tinha acabado a Copa do Mundo recentemente. No plano ideal, a Arena ia, assim, o Náutico ia jogar lá, então assim, Campeonato Brasileiro, não sei se era a primeira ou segunda divisão, mas assim, eram jogos que eram televisionados, então para o público do futebol, né, o preconceito de jogar, sempre existiu o medo de danificar o gramado. Então, assim, eu digo que teve uma sorte e competência da gente ter chamado a atenção suficiente na mídia com o público, que a gente colocava públicos que só o futebol a gente só ficava atrás do futebol, nenhum outro esporte aqui, eu acho que não consigo lembrar de um esporte que dava mais gente no estádio. Isso tudo mediante essa comunicação que você falou anteriormente, que vinha fazendo bem feita, estava estruturado, que culminou nisso daí. Exatamente. E aí a gente teve uma abertura, porque um gestor dentro da Arena na época era um italiano que já tinha trabalhado com futebol americano, conhecia Joe Rizello na época, que ainda era da Odebrecht. Certo. Então era complicado a gente entrar lá, mas aí ele deu esse apoio, achou que era válido, e também porque culminou do Mariners ter a melhor recorde para jogar em casa a final, que na época até era meio que impensável, porque nenhum time do Nordeste tinha sequer vencido o Spectre na história. E além disso, a Spectre, o maior rival do Mariners, né, para o pessoal aí que não conhece. Que é de uma pessoa, certo. E aí o que é que acontece? O mando de campo ia ser nosso,
A gente também era no final, eu acho que foi dia 30 de novembro, a época que o futebol já estava finalizando. Então, assim, o gramado ia ter que passar por reforma de toda forma, então eles acabaram aceitando esse risco. Certo. Então, a gente fez, realmente se lançou para esse evento lá. Foi um evento que a gente não tinha nenhum dinheiro, assim, em caixa para isso, mas a gente tinha a confiança de que pelo crescimento que a gente tinha feito, a gente ia conseguir botar um público muito grande. E esse público ia terminar pagando o valor que vocês iam pagar na arena, certamente. Exato, a gente não teve tempo, tanto comercialmente, a gente nunca, assim, a gente não era uma equipe comercial, a gente não era, a verdade é que a gente não era bom de vender patrocínio, e o negócio estava começando a ficar legal ainda, então o que é que acontece? O evento foi fechado faltando um mês. Foi meio que, na época eu estava até fora do Brasil, e aí, não, vai fechar, vai ser lá mesmo. E aí, assim, foi um mês, a gente focou esforço em vender ingresso, em fazer comunicação bem feita, porque a gente tinha um motor muito grande, que era a quantidade de 100 jogadores. Imagina, de 80 a 100 jogadores, que nunca, imagina, você jogar numa arena de Copa. Hoje em dia, pra gente parece normal, né? Normal, porque a gente já jogou várias vezes. Mas naquela vez, nenhum time de futebol americano tinha jogado numa arena. A Copa tinha acabado fazia menos de 6 meses. Então, assim, um conjunto de coisas que fazia com que, eu quero ver esse time jogar, então eu quero que meus amigos, meus conhecidos vão pra arena assistir a gente jogar. Então, foi aí que aconteceu esse evento. Foi massa, né? E aí você bateu o recorde de público, enfim, tudo isso, né? Exatamente. Massa demais. E aí vamos entrar agora na parte financeira, tá? Pra gente entrar aí nos últimos tópicos. Roberto, como é composto o orçamento anual do Mariners? Atualmente no nosso cenário, o nosso orçamento é basicamente formado por coisas de custo fixos, coisas simples, que são os americanos, né, que são os atletas que a gente contrata para vir dos Estados Unidos para jogar pela gente durante a temporada, certo? Os custos de moradia, alimentação, transporte, no caso são as passagens de avião que eles vêm e voltam todo ano. Tem os custos com jogos também, né? Que cada jogo que a gente faz na arena ou, enfim, qualquer outro estádio, a gente tem o nosso custo de aluguel, né? De aluguel, e também tem os custos para fazer o evento, né? Que é pintura de campo, ambulância, juiz, arbitragem, tudo isso a gente paga do orçamento do time. E também tem a questão dos uniformes, treinos mensais, campo, água, equipamento, tudo isso vai somando e no fim das contas dá um valor bem alto, né? Para um esporte amador. Entendi. Você falou também anteriormente aí da loja, né? A loja começou, Júlio, na tua época, não foi isso? Quando tu era presidente, a loja começou a funcionar, a loja online, né? A loja online sim, a loja existe desde que o time começou, o pessoal que sempre quis ir pro Marinho. Tá, aí eu vou começar por você, Julinho, só para entender o que é que mais vendia naquela época. Camisas, né? A camisa sempre foi um item, camisa tanto de parceiro, me fala, t-shirt, ou então as roupas de jogo. No início era difícil ter roupa de jogo réplica, a gente só começou a fazer isso realmente depois, quando tinha mais público. Assim, as camisas polo de 2003, assim, 2014, é um negócio que a gente vendeu muito, eu lembro bem, assim, tem uns modelos que eu vejo, acho que a gente vendeu coisa de mais de 400 camisas. Essa é a clássica polo que veio sem o botão. Exatamente. Não só ela, naquela época da Sport, a gente foi fazendo pequenos ajustes para justamente criar variações para vender mais. E também teve um produto que vendeu bem, foi os bonés, né? O boné também tem muito a ver. O boné lá a gente foi o primeiro time, né, a fazer bonés com a New Era, né? Porque a gente tinha tanto público que a gente teve essa segurança de fazer um pedido na época que era caríssimo, alto para um time amador, e a gente deu vazão muito boa para os produtos. Entendi. E hoje, Roberto? O que é que vende mais? O que é que tem no portfólio que não tinha antigamente? E vocês não vendem só hoje online, vocês vendem no jogo. Antigamente, que era na minha época, a gente tinha uma loja mesmo assim, de madeira, enfim, com toda a estrutura. Hoje, como é que funciona? Hoje nosso ponto físico só acontece durante os jogos, né? A gente monta um stand onde a gente oferece os produtos para todos os torcedores que estão no estádio, né? Certo. E tem uma movimentação bem interessante. Sobre o produto que a gente mais vende hoje, no caso, é a réplica da Jersey, no caso a Jersey Torcedor. A réplica, quer dizer,
Igual a camisa oficial, só que, claro... Só que sem a questão do espaço para a ombreira, que é o shoulder pad que se chama. Certo. Hoje é o nosso maior produto. E o que a gente mudou... É o que mais dá retorno também, Roberto, assim, financeiro? Não. Sim, porque é um produto um pouco caro devido à qualidade do material e por ser também a ADS oficial, ela é um pouco mais cara e é o que dá um retorno bom. Tá, certo. Uma coisa que a gente mudou bastante de antigamente para agora é a questão de diversificação dos produtos. Hoje a gente consegue trazer para o Mariners uma cara de marca como fosse a Nike, sabe? Um exemplo. Uma camisa de passeio, assim, camisa de algodão, a gente consegue trazer várias estampas com a cara do Mariners. Trazendo com camisa branca, azul, cinza, que é o uniforme que a gente trouxe ano passado. Então, nesse leque de cores, a gente traz várias estampas, várias cores, vários modelos, regatas, camisas. Masculino, feminino, né? Masculino, feminino, todos os modelos. Tá. E também os bonés, né? Que a gente sempre está trazendo novos modelos também. Entendi. E aí você falou, antes aqui, nesse podcast, de outras formas de monetizar. Isso. A gente hoje foca muito nos eventos em si. Beleza, perfeito. Mas tem um programa na TV chamado O Sócio, que eu assisto muito. E o que é que ele faz? Ele pega os espaços que ele tem vagos e ele monetiza de algum jeito. Se ele pega um ambiente que vende 10 produtos, ele vai dizer, mas ali tem um espaço vago, eu posso monetizar com outro produto. Ele vai e diversifica o portfólio dele, beleza? Como monetizar então, Roberto, além do jogo, além do evento em si? Como é que você faz? Você faz eventos por fora? Como é que você monetiza além do jogo? Então, além do ticket dos ingressos durante os jogos, a gente está também seguindo esse segmento da loja online, vendendo a marca também como vestuário. E esse ano a gente está focando também muito na parte de experiência do futebol americano, da cultura americana. A gente está vendendo muito esse produto para as escolas e para eventos em geral. Porque a gente consegue trazer com os dois americanos que estão no nosso time, nossos dois atletas, e com a nossa vivência americana, um pouco da cultura e da experiência e também do que o esporte proporciona para a sua formação como aluno, como criança, como adolescente. Uhum. Então esse também está sendo um dos nossos focos esse ano. E também para conseguir patrocinadores para apoiar o nosso programa e nossa marca. Entendi. Ô Júlio, na sua época de presidente, eu me lembro que tinham duas frentes aí que eram trabalhadas. A escolinha, tinha uma escolinha, né, para pessoas mais jovens, que era uma outra forma de monetizar. E acho que teve alguns anos de assistir o Super Bowl, que é a final da Liga Americana, em alguns bares e tudo, que inclusive, né, tinha esses eventos. Como é que era isso? Como é que funcionava? E qual é a tua ideia de monetizar de alguma outra forma? O Super Bowl, né, a ideia do Super Bowl, ela funcionava muito na época que não se tinha tanto acesso ao Super Bowl. Hoje em dia você consegue assistir o Super Bowl em praticamente todo lugar. E na época a gente tinha um papel de trazer mais pessoas para próximo do Mariners. Então assim, mas financeiramente não eram eventos viáveis. Assim, é viável assim, a gente saía praticamente do 0 a 0 e foi aí que a gente começou a analisar que era melhor investir esforço em outros lugares e fazer parcerias, né? Era muito melhor se a gente conseguisse fazer uma parceria, vai para tal lugar, para ter aquela questão, a Mariners vai assistir junto, mas não despender tanto esforço numa coisa, deixar na mão de outra pessoa que já, digamos assim, que vai ganhar com aquilo. E a outra coisa da escolinha, a escolinha na época, assim, a gente tinha uma facilidade de campo, né? Que aí hoje em dia, depois que a gente teve uma mudança de campo lá com os aflitos, ficou mais difícil, que a gente tinha uma parceria, então ganhava o Náutico e ganhava o Mariners fazendo uma escolinha no próprio campo, que não estava sendo utilizado. Então, assim, é uma coisa que a gente, aquela vertente a gente diminuiu. E fala assim de possibilidades atuais, não é isso? Do que eu vejo. Isso. Eu acho que um caminho muito importante, agora que o esporte já está mais sedimentado, passou aquela primeira onda, é conseguir extrair mais das pessoas que realmente gostam do Mariners e do esporte. Então acho que um caminho bom realmente é diversificando produtos, que eu acho que você tem ali de ex-jogadores e pessoas que são fãs, uma possibilidade sempre de compra, mas para isso você está criando coisa nova para eles comprarem. E eu acho que na época, antigamente a gente era muito assim, fazia uma linha de produto
e tentava acertar para que ela vendesse muito. Agora não, a gente faz um pouco de cada e isso aí vai acabar dando mais resultado. E aí, essa questão também assim, outra coisa é, para esse cara que é já mais fã, que gosta, é permitir que ele consiga acompanhar o Mariners mais próximo. Então acho que é através de transmissões, talvez de, não sei, uma assinatura, hoje em dia é tudo assinatura, então uma assinatura para que a pessoa consiga assistir os jogos do Mariners fora de casa, de forma boa. Então assim, eu acho que tá numa fase do esporte de ter mais uma junção das equipes que existem, de fazer o produto futebol americano melhor, e não só o Mariners. Mas não agir isoladamente, né? Isoladamente. Acho que a fase de isoladamente foi assim, um time puxou à frente, que eu diria que o Nordeste foi a gente em termos de estrutura. Acho que no Brasil a gente foi um dos times que mais puxou a barra lá pra cima. Certo. Então todo mundo seguiu, porque ninguém queria ficar atrás. Só que aí a novidade passou, então agora eu acho que é o trabalho de deixar o produto melhor. Então o que o Roberto já falou aqui, que é deixar o nosso produto cada vez mais parecido com a NFL, que é acesso online, ter muita coisa digital para a pessoa poder acompanhar e a pessoa ter sensação de que é um campeonato, de que, eita, vou acompanhar o Mariners. Então acho que eu vejo o futebol americano andando para esse caminho de monetização. Entendi. Bom, para a gente concluir a parte financeira e a gente seguir para os finalmente, o Mariners sempre contrata um jogador de fora, né, do Brasil, geralmente um americano. Como é que funciona esse processo de contratação? Como é que se seleciona, onde se procura, como é que vocês confiam para trazer esse jogador para cá? Atualmente existem alguns sites que a gente faz a procura, que o gringo americano se cadastra, bota seus highlights, que highlights são os melhores momentos dele na temporada, e a gente vai lá e olha e escolhe. Hoje quem faz essa seleção é o nosso head coach, né, Lucas Davi, e também uma coisa que influencia bastante são atletas que participaram que já jogaram em outros times do Brasil, né? Porque quando você contrata um americano que você só vê pela internet, ele pode chegar aqui e ser uma coisa completamente diferente. A gente já teve algumas frustrações com alguns atletas que a gente nunca viu jogar fora e quando chegou por aqui era outra coisa completamente diferente. Então sempre é bom pegar atletas que já jogaram no Brasil e tem boas referências. Até porque a cultura é diferente. Exatamente, enfim, a cultura é diferente. Você não sabe como é que ele vai gostar do Brasil, se não vai gostar, entendeu? Então, entendi, como é que ele vai se adaptar, né? Tá. Bom, passamos aí por quase todos os setores, tá? E queria agora ir para os finalmente. Vamos agora para perguntas que todo mundo quer saber. Nem todo mundo, eu tenho mais curiosidade em saber. Roberto, vamos conversar por você. Eita, vamos lá. Profissional, generalista ou especialista? Generalista. Por quê? Porque eu, conhecendo de tudo um pouco, eu posso contratar os especialistas para fazer a melhor gestão do processo. Tá. Júlio, profissional, generalista ou especialista? Para futebol americano, generalista. Por quê? Mas para ser meu head coach, especialista. Boa, gostei. Tá, vamos lá. Roberto, qual é o teu maior medo? Maior medo, pergunta difícil essa, viu? Rapaz, não poder decepcionar as pessoas que confiam em mim. Júlio, o teu maior medo qual é? É não deixar um legado que corresponda a quem eu sou, assim, realmente fazer uma coisa que as pessoas enxerguem meus valores no que eu faço, mais do que o resultado em si, no processo, assim, de como é que eu impactei e se as pessoas realmente enxergam o valor que eu sinto por dentro, né, que eu acho que eu transmito. E então, assim, eu tenho realmente receio quando alguma pessoa me enxerga de uma forma que pra mim é ruim, alguma coisa desse tipo, que não corresponde à minha pessoa. Que não condiz com o que você acha de você mesmo, basicamente. Roberto, reunião presencial ou à distância? Rapaz, é difícil, mas depende muito do assunto também, né? Mas eu preferi a distância. À distância? Uhum. Por quê? Existem muitas reuniões que não deveriam ser reuniões, né? Que bastava um e-mail. Bastava um e-mail ou uma mensagem do WhatsApp. A gente vai lá, pega trânsito, perde tempo e era isso. Não dá em nada. Não dá em nada. Entendi. Júlio, reunião presencial ou à distância?
presencial, partindo do pressuposto que ela tem um sentido, né? E não só o sentido, que ela tem uma pauta e que as pessoas não queiram aparecer na reunião só enfiando bobagem, assim, uma reunião realmente objetiva e focada. Eu gosto muito de reunião pessoalmente, quando é realmente um grupo de pessoas que quer contribuir. Eu sou sempre a favor do porta a porta, em qualquer situação. Roberto, vou fazer uma pergunta aqui agora. E se o Mariners acabasse, falisse, e aí? Vida que segue, né? Vida que segue, né? Procurar aí as nossas qualidades e quem sabe fundar outro time de futebol americano, ou quem sabe não, né? Não, mas eu acho que eu seguiria mais pra minha formação, quase formação, né? Que é de? Engenharia. Tá. Julinho, vou fazer a mesma pergunta pra você. E se o Mariners falisse? E dar um jeito de recuperar. Talvez não agora, que eu estou realmente focado em outras coisas nesse momento, um dos motivos que eu saí, mas não consigo imaginar assim, uma vida a longo prazo sem ter uma coisa que a gente dedicou tanto. Então, assim, de alguma forma, podia ficar até inativo por algum momento, mas a gente ia juntar as forças de todas as pessoas que fizeram parte para tentar reerguer. Mariners Unidos. Exatamente. Tá, e aí uma pergunta que vocês devem conhecer tênis, né? Tênis. E aí eu quero saber o seguinte: Roger Federer ou Rafael Nadal? Essa é importantíssima, Roberto. Rapaz, muito difícil a pergunta. Eu sei que é, mas vá. Acerte. Roger Federer. Isso, é isso. Júlio, e aí? Roger Federer ou Rafael Nadal? E aí, Federer, sem pensar. Excelente, viu aí? Excelente. Bom, galera, queria agradecer vocês terem vindo. Queria deixar aqui um espaço final para Roberto, você dar o recado final aí do Mariners, onde encontra informações, quais são os campeonatos que vão jogar e quem quiser saber mais do esporte, onde procura. Vamos lá. Nós temos nossa rede social no Instagram, né? Recife Mariners. Também temos nosso website, onde você vai encontrar todo tipo de informação, jogos, tabela, time. Tudo você encontra tanto no nosso site como no nosso Instagram. Então todos vocês estão convidados a participar, a comparecer. Quem nunca conheceu ou quem conhece futebol americano e nunca esteve no estádio, vale muito a pena conhecer. O nível é bom, é um jogo legal de se assistir. Eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender de ter ido. Julinho, sua mensagem final, quem quiser saber mais de esporte, ele procura. E tu torce pro Carolina Panthers, né? Exatamente. Que é um time ruim, cá pra nós. Julinho, sua mensagem final aí. Você falou aí um pouco, eu gosto muito hoje em dia, né? Ajudo o Mariners de todas as formas possíveis, mas eu gosto realmente de conversar sobre gestão esportiva também. Acho que ao longo dos anos aí teve muita coisa que eu aprendi, tanto para futebol americano como para a visão de gestão de esportes em geral no Brasil. Então, assim, é um assunto que eu sou apaixonado por esporte e, assim, eu queria realmente, eu sonho ainda com um Brasil, né, que a gente valorize mais esporte, que eu acho que esporte é uma coisa catalisadora de liderança, de mudança, enfim, tudo que é positivo sai do esporte, sendo bem gerido e fazendo pessoas que queiram realmente o bem do esporte, né, e não se aproveitar dele. Valeu, galera, é isso aí. Até a próxima, um abraço.